Prestem atenção nesse caso, porque ele tem muita semelhança com coisas que a gente vive aqui. Quando a gente assiste um reality show, a gente vê muito disso acontecer e vai ficar de alerta. Hana Kimura nasceu em 3 de setembro de 1997, no Japão. Ela era filha de Kyoko Kimura, uma lutadora profissional, e o seu pai era indonésio. A mãe da Hana, Kyoko, se separou do seu pai quando ela era bem novinha, mas logo depois se casou novamente com o Isao. E o Isao, ele também era lutador profissional, ou seja, a Hana, ela cresceu num ambiente de lutadores profissionais. Então, para surpresa de ninguém, ela também se tornou uma lutadora profissional, ainda bem nova. A Hana tinha uma relação muito boa com a mãe. Elas eram muito próximas, muito amigas e viviam muito felizes. Mas nem tudo era felicidade na vida de Hana. Na escola, ela teve muitas dificuldades. Ela sofreu muito racismo e muito bullying por conta da ascendência indonésia, né, dela. Ela era miscigenada e por causa da cor de sua pele. Mas ela superou tudo isso e seguiu a carreira dela. Quando a Hana tinha 22 anos, ela recebeu um convite tentador: participar de um reality show, o Terrace House. E foi tentador porque esse reality era uma oportunidade da Hana ganhar visibilidade e assim alavancar sua carreira. Mas o que é o Terrace House? O Terrace House é um reality show bem diferente do que a gente está acostumado. Ele não tem um prêmio final, ele não tem disputa, ele não tem provas, não tem gritaria, nada disso. Ele consiste simplesmente em 6 jovens numa casa, 3 homens e 3 mulheres. Na verdade, uma mansão luxuosa. E ali eles vivem com todos os privilégios, com carros à disposição. Eles podem ter a vida dele normal, trabalhar, estudar, sair, voltar. E eles são acompanhados 24 horas por dia. Mas é uma rotina normal, porém, eles vivem naquela mansão, né? Com todos os privilégios, sem gasto nenhum e com a oportunidade de aparecer para o público. E assim, eles podem ganhar muitos seguidores, trabalhar com publicidade. No caso da Hana, como lutadora, ela ia ganhar mais visibilidade. Então, para ela, isso ia alavancar a carreira dela. Então, ela tinha esse objetivo bem claro. E aí, ela entra no Terrace House. Durante ali as dinâmicas do dia a dia, né, aquela coisa de sair, voltar, fazer comida, lavar roupa, a Hana resolveu colocar para lavar um traje muito importante para ela. Era um traje que tinha um valor alto financeiro e ela tinha muito apego, porque era um traje muito especial. E ela colocou na máquina de lavar, para lavar depois, deixou ali. O Kai, que era um colega de reality dela, não viu e colocou as roupas dele sujas por cima para lavar e ele lavou as roupas, o traje de luta, né, importante, da Hana, estava por baixo, ele não viu, estragou, encolheu, deu perda total. E aí, obviamente, a Hana ficou muito triste, porém, a reação dela não foi só de tristeza. Ela foi lá reclamar com o Kai e durante essa reclamação, ela arranca o boné da cabeça dele, ou seja, tem uma reação um tanto quanto agressiva. E aí, passou-se esse momento e vamos ao que aconteceu, porque foi diferente do que foi passado. Essa cena dela tirando o boné dele passou. Só o que não passou, o que aconteceu, foi o seguinte: a Hana foi lá pedir desculpas, porque ela se sentiu mal com a situação. Então ela pediu desculpas pela reação que ela teve, ela explicou o motivo dela ter ficado chateada, era um traje muito importante, e o Kai aceitou e ficou tudo bem. Mas temos uma edição, é um reality show, um reality que precisa de audiência. E o que eles fizeram? Eles foram lá,
E de alguma forma eles editaram um programa para passar. Lembrando que aquele programa ele passava uma vez por semana. Eles faziam um compilado de tudo o que aconteceu durante a semana e passava em um dia específico da semana. E o que eles passaram nessa situação envolvendo a Hannah e o Kai? Eles colocaram a Hannah como se fosse um monstro, uma pessoa explosiva, uma pessoa agressiva, descontrolada. E, gente, para a cultura japonesa, isso é repugnante, porque eles são muito reservados. Para eles é muito importante a postura, a boa postura, o autocontrole. E o que estava sendo mostrado naquela edição não era nada disso. Estava mostrando a Hannah como uma menina totalmente descontrolada, explosiva, agressiva. Então, para o público japonês que assistiu aquilo, foi horrível. E aí, obviamente, aconteceu o que eu falei aqui no início do vídeo. O público começou a cancelar. Os haters vieram em peso atrás da Hannah. Então, ela recebeu muitas mensagens de ódio, muitas mensagens mandando ela desaparecer. E ela recebia, mais de 100 mensagens por dia, era muita coisa. Gente, ela não estava sabendo lidar com aquilo. Até porque antes desse episódio, ela era uma participante muito querida pelo público. As pessoas gostavam muito dela. Então, ela não estava sabendo lidar com aquela situação. E aí, no dia 23 de maio de 2020, ela publica nas redes sociais dela fotos dela machucados feitos por ela mesma e mensagens de despedida. E logo em seguida foi anunciado o falecimento da Hannah. Ela tirou a própria vida. Bom, depois desse episódio desastroso, muito triste, se descobriu que tudo o que aconteceu, aquela cena dela arrancando o boné do Kai, aquela maneira exaltada como ela lidou com a situação toda e aquele monstro que foi pintado na edição, foi tudo manipulado pela edição. E o que ela fez, aquela reação, mesmo tendo sido minimamente explosiva, a produção pediu para ela agir daquela maneira. Inclusive, a produção pediu para ela dar um tapa na cara do Kai. A produção simplesmente queria audiência, porque a audiência estava morna. Então eles viram naquela situação uma oportunidade disso acontecer. Então eles disseram, foram lá e disseram, Hannah, vai lá, faz isso, explode, dá tapa na cara dele. Só que ela não aceitou. Então ela fez o mínimo de agressão, que já foi horrível para as pessoas que estavam assistindo, principalmente porque a edição manipulou, né? A edição aumentou muito toda a situação. Mas quem estava ali nos bastidores sabia que era tudo combinado. E a Hannah se recusou a fazer muita coisa. Inclusive o Kai também sabia, gente. Só que o público não sabia. Então eles compraram aquela história. E o resultado foi a Hannah tirar a própria vida. Depois desse episódio, o Kai veio a público revelar que isso realmente acontecia. A mãe da Hannah, a Kyoko, mostrou mensagens da filha dela, a Hannah, contando esses episódios também, que ela sofria essa pressão da produção do programa para agir dessa maneira, mesmo ela não tendo seguido todas as instruções, mas o mínimo que ela seguiu já foi suficiente para eles montarem aquela edição. E o resultado foi esse. Com todo esse escândalo, não teve jeito. O programa foi cancelado. A Kyoko se tornou uma ativista da causa contra o cyberbullying. O Japão criou a Lei Hannah, uma lei que pune crimes virtuais com penas pesadíssimas, com multa, com prisão. Mas, gente, é muito bizarro pensar que isso aconteceu lá no Japão, mas isso acontece em todo o reality, inclusive que a gente vê aqui, né? Só que as pessoas não param a pensar nisso. Elas compram o que tá na edição. E eu não tô dizendo de manipulação, de participante de um para outro, sabe, ali dentro. Não, a própria edição faz isso. E olha que o Japão tem uma cultura, assim, de ser todo mundo certinho,
Mas você vê, até lá acontece isso, gente. Imagino que não acontece aqui. Então, eu trouxe esse caso porque eu achei que todo o contexto, embora o reality em si não tenha a ver com como é produzido aqui, com os objetivos que tem os daqui, ganhar premiação, pessoa sair milionária, tem aquelas provas, eliminação e tal, o comportamento do público diante da edição do programa é igual ao daqui. Eu espero que quem assistir esse vídeo reflita sobre isso, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa história, porque essa história aconteceu em 2020, não faz muito tempo. Gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se esse vídeo tiver um engajamento legal, eu trago outros casos aqui para vocês. Então curta, comente. Vocês também acharam parecido? Vocês já viram algum participante que passou por algo semelhante? Que mesmo que não tenha chegado a esse extremo que a Hannah infelizmente chegou, mas chegou quase lá, porque eu sei que tem pessoas, participantes, que tiveram depressão, né, por causa disso, que sumiram da mídia, mas eu não tô lembrando aqui de nenhum caso brasileiro que tenha chegado nesse extremo. Então, se vocês souberem, contem aqui o que vocês acham da atitude do público, né, nós, vamos incluir, né, de uma forma geral, em relação aos participantes de reality show. Será que as pessoas têm consciência de que tem uma edição por trás? É isso, gente. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.